Boa noite, queridos irmãos. Tenhamos a paz do Senhor na pessoa do seu Espírito, conduzindo as nossas vidas, a vida de todos nós, aqui presentes no santuário, para este momento de culto, e também você que está acompanhando e participando do culto desta noite, de onde você estiver, sintam-se abraçados por nós também. Irmãos queridos, esse terceiro trimestre foi-me dada a oportunidade, de compartilhar as lições, e já pela segunda vez, convidado pelo pastor Sócrates, que é o nosso coordenador geral da Convenção Batista Brasileira, para participar deste trabalho. O tema, que é a atuação do Espírito Santo do Senhor, a doutrina é a atuação do Espírito Santo do Senhor na vida do crente e da igreja. É este o objetivo do trimestre. As lições, os irmãos vão perceber que ela traz um conteúdo bem aplicativo. Não significa que não haja fundamentação teológica, não haja fundamentação nos nossos princípios, enquanto batistas, mas uma linguagem bem acessível no sentido de entendermos a maneira como aplicar os ensinos a respeito do Espírito Santo em nossas vidas e na vida da igreja. E também a oportunidade de perceber o quanto nós temos estado diante de ensinos, teologias, fundamentações que não são aquelas que nós cremos a respeito do Espírito Santo. A nossa querida Convenção Batista Brasileira, através da editora Convicção, produz as nossas lições de EBDs para jovens e adultos, através da revista Compromisso e da revista Realização. São duas literaturas que têm o mesmo conteúdo de estudo. Eu quero convidar-vos então a abrir a palavra de Deus em João capítulo 14. Vamos ler os versos 16 e 17 e depois os versos 25 a 27. João 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí o verso 17, ele explica quem é o Consolador. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós, estava dirigindo-se aos discípulos, consequentemente aos crentes, mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco e estará em vós. Agora vamos ao verso 25. Diz assim: tenho-vos dito, estando convosco. Ou seja, ele está colocando nesta afirmativa do versículo 25, que o assunto já vinha sendo tratado entre ele e os discípulos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui nós percebemos a missão do Espírito Santo. Ele encerra o verso 27 dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O verso 27 tem a ver com a promessa do consolo, ou do Consolador. O Senhor Jesus já estava compreendendo o que se passava no coração
dos seus discípulos, porque já se aproximava o tempo da sua crucificação. E o coração dos discípulos, após a crucificação de Jesus, naturalmente ficariam conturbados, turbados, né? Entristecidos. Então, este versículo de número 27 é como que uma palavra de conforto para os discípulos. E uma palavra de encorajamento também. Não se atemorize. Então, nesses dois textos, nós percebemos que aqui o Senhor Jesus está trazendo para nós, de forma bem resumida, e é o que eu pretendo, porque resumir as 13 lições da palavra de hoje, promessa, a missão, a natureza e a missão do Espírito Santo do Senhor. Começando por entender a natureza do Espírito Santo de Deus. O Espírito não é uma força. Você já ouviu alguém dizer isto? Que o Espírito Santo é uma força. Mas o Espírito Santo não é uma força. Nem tampouco, alguns dizem, um sentimento. Não. Também não é um sentimento, como alguns querem ensinar ou induzir a crermos. Nós vamos encontrar, irmãos, a palavra do Senhor mostrando para nós atributos da personalidade divina no Espírito Santo do Senhor. Então, nós podemos afirmar que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é divino. E podemos identificar, então, a revelação das características divinas no Espírito Santo do Senhor. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 9, versículos 14 e 15, de que Ele é eterno. E se Ele tem o atributo da eternidade, Ele é divino. Assim como Deus também é eterno. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo. No verso 15, e por isso é mediador de um novo mandamento ou de um novo testamento. Então, a palavra do Senhor nos garante que o Espírito Santo do Senhor é eterno. Por ser eterno, é Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, mostra-nos outro atributo divino, que nós podemos identificá-lo também na pessoa do Espírito Santo. A onisciência, o conhecer de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, porque o Espírito Santo, 1 Coríntios 2, 10, porque o Espírito Santo sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Ora, se Ele conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, Ele é onisciente como Deus. E, portanto, Deus. Vamos ao livro de Salmos. Salmos 139. O Deus onipresente. O Deus que está em todos os lugares. E correlato a Deus, o Espírito Santo do Senhor está em todos os lugares. Por isso o salmista diz assim: para onde me irei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? Ele está como que interrogando, não é? Dizendo que é impossível esconder-se da presença do Senhor, consequentemente da presença do Espírito do Senhor. Se subir ao céu, tu estás; se fazer ao inferno a minha cama, eis que ali também tu estás. Se tornar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali tu estás também. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, onipresença. Malaquias diz que o Espírito Santo do Senhor é imutável. E Deus é imutável, é um dos atributos de Deus também. Ele não muda a sua forma de pensar e agir.
porque eu, o Senhor, não mudo. Então, o atributo da imutabilidade. Então, irmãos, esses atributos, né, que nos comprovam que são apresentados em relação a Deus e ao Espírito Santo, nos comprovam que o Espírito Santo é Deus, plenamente divino. Portanto, não é uma força, nem um sentimento. É o Deus que se manifesta. O Espírito Santo também é nos apresentado na Bíblia, quanto à sua natureza, como uma pessoa. É Deus, divino e pessoa. Pessoa que se manifesta a nós. E a Bíblia declara a característica pessoal do Espírito Santo. O Espírito Santo como uma pessoa. Olha aí, Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Ele se entristece. Quem é que se entristece? Uma pessoa. Então o Espírito Santo é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. Diz então Paulo escrevendo aos Efésios, como que apelando aos crentes, e este apelo é a nós também: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, devemos nos esforçar para não entristecer o Espírito de Deus, porque Ele quer ter alegria nesse relacionamento como pessoa com os servos do Senhor. E Ele explica por quê. É porque no Espírito Santo de Deus, cada um de nós está selado, ou seja, garantido para a redenção, para a vida eterna. Outra característica que nos mostra o Espírito Santo como pessoa é o fato de alguns anularem o Espírito Santo. Como é que ele pode ser anulado? Ou entristecido, ou extirpado de nós, tirado de nós? Paulo diz isso aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele apela assim: olha, não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito, ou seja, não apagueis, não anuleis. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que se relaciona com o crente para trabalhar na vida do crente, habilitando o crente, acompanhando o crente, encorajando o crente. E quando, o crente se envolve em circunstâncias que impedem a atuação do Espírito Santo, é como se estivesse extirpando, tirando, separando, anulando, o Espírito Santo do Senhor de sua vida. Então Paulo está apelando para que isto não seja assim na vida do crente. E a outra expressão é o próprio Jesus que usa no texto que lemos. Quem é que consola alguém? Então é uma pessoa que consola outra com palavras, principalmente nós, servos do Senhor, guiados pelo Espírito Santo, palavras do Senhor. Então, Jesus garante que Ele é o nosso consolador. Versículo 16 do João 14. Ele vos dará outro consolador. Por que outro? Porque Jesus estava com eles até aquele instante. Jesus estava presente com eles, consolando-os, encorajando-os. Mas daqui a pouco Jesus não estará mais com eles. Jesus terá ido para o Pai. E agora então ele disse: olha, vocês não fiquem confusos, não fiquem perturbados, porque o Consolador estará com vocês. Então, a ação de consolar é de uma pessoa. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Quem é que ora um pelo outro? Não somos nós como pessoas? Então o Espírito Santo também ora por nós. Olha aí Romanos capítulo 8, versículo de número 26. O Espírito Santo intercede por nós. Mas não intercede de qualquer maneira, não. O Espírito Santo intercede por nós de forma profunda. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, e nem como convém.
mas o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com intensidade, da forma como nós não sabemos fazer, mas Ele o faz por nós, diante do Senhor. Então, como pessoa, Ele ora. Pensando na natureza também do Espírito Santo de Deus, é preciso identificá-lo como participante da Trindade. Ele está junto com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo é integrante da Trindade divina: Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 6, verso 8. O Pai é Deus. O Pai é Deus, porque o vosso Pai sabe. Então, Jesus está garantindo que o Pai é Deus. E nós devemos orar: Pai nosso. Estamos falando com Deus. 2 Pedro capítulo 1, verso 1 diz que o Filho é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, servo apóstolo de Jesus Cristo, servo do Senhor eterno, o vosso Deus e Salvador Jesus. Ora, se o Pai é Deus, se o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Atos capítulo 5, versículo de número 3, lá no finalzinho diz: somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. O Espírito é Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo na Trindade. Portanto, irmãos, o Espírito Santo coopera com o Pai, coopera com o Filho, desde o princípio. Desde o princípio. Então, por isso podemos dizer também que Ele é eterno. Porque coopera com o Pai e coopera com o Filho desde o princípio. E podemos crer positivamente, então, que o Espírito Santo do Senhor é um ser plenamente divino e pessoal. Eu faço pouco destaques, não é, a respeito das palavras, tanto no original grego como no original hebraico. Mas é interessante destacar, pelo menos aqui, 3 destas expressões que podem nos permitir perceber, não é, que o Espírito Santo do Senhor é mencionado tanto no Novo como no Velho Testamento. No Velho Testamento, em hebraico, ele é apresentado como ruá, ou significa sopro, vento, brisa. O sopro de Deus, o vento de Deus que sopra sobre as pessoas, e a brisa que acalma, não é, o coração das pessoas. Então, aí nós encontramos a natureza do Espírito Santo do Senhor. Deus e pessoa manifestada no meio de nós. Ele foi prometido, e nós vamos perceber na palavra do Senhor que esta promessa se cumpriu. O seu envio é pelo Pai a pedido do Filho, que é o texto que lemos, de João 14. Jesus dizendo: eu rogarei, eu pedirei ao Pai. Então, o Pai ouve o pedido do Filho e atende o pedido do Filho. E então, é narrado, né, com clareza nos capítulos 14 até o capítulo 16 do Evangelho de João, exatamente o cumprimento da promessa do Senhor a respeito do Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador para que fique com vocês todos os dias. A expressão consolador pode ser entendido também como encorajador. E como nós percebemos o Espírito Santo ao longo da história da igreja, encorajando a igreja, encorajando os crentes, encorajando as nossas vidas,
Então a promessa do Espírito Santo, irmãos, ela tem forte ligação com as profecias de Joel 2. Porque Joel 2 mostra-nos a profecia através do Joel, prometendo que o Espírito Santo viria sobre todos os servos, filhos, filhas, jovens, anciãos, sobre toda a carne, ou seja, sobre todos os servos, que vai se cumprir em Atos capítulo 2. Quando nós olhamos Atos capítulo 2, na mensagem que Pedro prega, em determinado momento da palavra de Pedro, daquela mensagem corajosa de Pedro, porque agora é uma mensagem corajosa, porque antes Pedro estava entre os amedrontados, e agora ele é despertado pelo Espírito Santo de Deus, e encorajado pelo Espírito Santo do Senhor, e prega um sermão, onde ele traz todas as características da promessa do Messias e da presença do Espírito Santo do Senhor, e ele declara assim como disse o profeta Joel. O que está acontecendo hoje já é conhecido de nós desde os dias de Joel. Então, a promessa se cumpre. E a partir daí, irmãos, é o Espírito Santo que guia a igreja. A partir daí, é o Espírito Santo que guia os apóstolos. É o Espírito Santo que guia a cada um de nós. E nós cantamos ainda há pouco no hino que introduziu o culto, Espírito Santo Consolador e que dirige a vida da igreja. Então, é o Espírito Santo Consolador que dirige a vida de todos nós. Então vamos pensar, já pensamos sobre a natureza, a promessa e a missão do Espírito Santo. Qual é a missão do Espírito? A presença e a atuação do Espírito Santo desde o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, nos estudos referentes ao Espírito Santo do Senhor, no Antigo Testamento ou Velho Testamento, como queiram chamar. Alguns preferem chamar de Antigo Testamento. Nós percebemos importantes manifestações do Espírito Santo lá. Mas é necessário esclarecer que a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento se identifica de forma muito pontual na vida das pessoas. Nós vamos perceber a atuação também do Espírito Santo no Velho Testamento desde a criação. Desde a criação, Gênesis 1, verso 1, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a primeira grande obra de Deus neste planeta, desde o início, o Espírito Santo está ali presente. A sua atuação na vida de importantes personagens. O Espírito Santo atuando na vida de Josué, Números capítulo 27, verso 18. Na vida de Davi, Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versos 12 e 13. Também na vida de Saul, 1 Samuel 10, 10. Algumas referências do Espírito Santo agindo na vida dos juízes. Então é o Espírito Santo, ele veio sobre estes indivíduos para tarefas específicas. É assim que a gente percebe o Espírito Santo no Velho Testamento. Agindo de forma específica para tarefas específicas. Assim, irmãos, como em outras pessoas e em outros episódios do Antigo Testamento, não apenas estes. Portanto, queridos, a ação do Espírito Santo era o sinal do favor de Deus sobre os indivíduos, no caso de Davi. O favor de Deus sobre Davi. E se o favor de Deus fosse abandonado por estas pessoas, o Espírito então saía, como foi o caso de Saul. Como foi o caso de Saul, em 1 Samuel 16, verso 14. Então, queridos, o Espírito Santo cumpre sua obra desde sempre. Desde sempre. Não apenas no Novo Testamento, mas desde o Velho Testamento.
Ele esteve presente na criação, como também cumpriu os desígnios do Senhor durante a história do povo de Deus. E no Novo Testamento? Presente, constante, a atuação do Espírito Santo do Senhor. Veja aí o texto de Atos capítulo 2, versos 16 e 18. Nós vamos perceber aí, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também, verso 18, o meu Espírito derramarei sobre, preste atenção aqui, sobre os meus servos. Ou seja, ter o Espírito Santo não é, de forma alguma, um privilégio para alguns. A partir do Novo Testamento, o Espírito Santo é derramado sobre todos os servos do Senhor. Todos os servos do Senhor podem contar com a ação do Espírito Santo. Meus servos e as minhas servas, e então o Espírito Santo atua, não é? Na vida de todo o crente, de toda a igreja. A atuação do Espírito Santo, irmãos, no Novo Testamento, ele aparece como que habitando, morando na vida do crente. Nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. É o Espírito Santo presente na vida do crente. Isso significa dizer que o crente tem relação íntima com o Espírito Santo do Senhor, e isto está muito claro no Novo Testamento. É interessante compreender, irmãos, que o Espírito Santo vem nos crentes como agente da regeneração, da salvação e da capacitação espiritual. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que regenera, é o Espírito Santo que transforma e que opera na vida das pessoas. Nós vamos perceber a atuação do Espírito Santo desde o ministério do Senhor Jesus, no seu nascimento, no seu batismo e no consolo do Senhor Jesus enquanto estava no deserto. A sua atuação no ministério dos apóstolos, Atos capítulo 1, 8, diz que eles seriam testemunhas do Senhor porque receberiam o poder do Espírito Santo. Então, a partir daí, eles se tornam homens e mulheres, não é? Totalmente usados. E há 52 menções a respeito do Espírito Santo no livro de Atos, mostrando-nos que os apóstolos eram ou agiam mediante a ação do Espírito Santo em suas vidas. Nós vamos perceber a ação do Espírito Santo também na vida de Paulo. Paulo, após a sua conversão, ele abre o seu coração para o Espírito Santo do Senhor. Romanos 8,13, Gálatas 5,16. O Espírito Santo é quem dirige a vida de Paulo, e ele entende que é o Espírito Santo que dirige a vida dos salvos. A promessa do Espírito Santo, irmãos, é para que ele atue na vida de todos os crentes, consequentemente da igreja do Senhor. O Espírito Santo está disponível para habitar. Por isso o apóstolo Paulo nos conclama a cuidar bem do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer ter comunhão com aquele que crê. O Espírito Santo quer trabalhar junto, quer motivar, quer dinamizar a vida daqueles que confessam o Senhor como seu Salvador. É o Senhor presente em nossas vidas através do Espírito Santo. Mateus capítulo 3, verso 11. O Espírito Santo atua na vida das pessoas, mas também da igreja. Também da igreja. A igreja de Jesus.
João capítulo 16, versos 8 a 11. Ele atua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, é o Espírito Santo atuando no convencimento do pecado. Ele atua na restauração das vidas. Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Diz que ele opera pelas suas obras, obras de justiça, fazendo com efeito na vida dos outros, dos salvos, a sua misericórdia, porque nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação, por meio de quem? Do Espírito Santo do Senhor. E ele também tem a missão de santificar. Santificar a vida do crente e da igreja. 2 Tessalonicenses 2,13, não é? Mas devemos sempre dar graças ao Senhor, irmãos amados. Por que dar graças? Porque Deus nos alcançou desde o princípio para a salvação em santificação. E quem opera a santificação? O Espírito, através da fé na verdade. O Espírito Santo também tem a missão de conceder vitória à igreja, aos crentes, sobre o pecado. É o Espírito Santo que nos leva a sermos vitoriosos. Gálatas 5, versos 16 e 24. Andai em Espírito, porque andando no Espírito, você vencerá a vontade da carne. O Espírito Santo dá vigor, coragem e capacitação à igreja. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em Fragoso, em Magé, em todo o estado e no Brasil, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, até o mundo todo. É a igreja do Senhor, por meio do Espírito, sendo testemunha do Senhor. E Efésios 1, versos 13 e 14, diz que ele age em prol da salvação da humanidade. Lá no finalzinho do verso 14, ele diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, para a redenção e possessão, e vocês foram adquiridos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, para a glória e o louvor do Senhor. Assim, queridos, a Bíblia nos ensina que o batismo no Espírito não é algo sobrenatural. Não é também uma segunda experiência. O batismo no Espírito é entendido na conversão. No momento em que você se converte a Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita na vida de toda pessoa salva. E é para todos os salvos, percebe? Ele não é seletivo. É para todos os salvos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. É uma promessa que abarca todos. Olha aí, Atos 2:39. Para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar, salvar. Portanto, o Novo Testamento, irmãos, também apresenta a palavra grega pneuma, que significa respirar, soprar. Dínamo, que significa força, poder, que o Espírito Santo concede à igreja. E corresponde ao latim spiritus, que em português nós chamamos de Espírito. O Espírito Santo é o capacitador, então, da igreja. É o que impulsiona a igreja. Atos 4, 31, 32. Não é? Foram cheios do Espírito Santo, e o coração de todos e a alma de todos estavam
juntos e criam. Tudo está escrito aí em Atos 2, 31 e 32. A igreja, irmãos, toda é comparada a um corpo. E os indivíduos são membros deste corpo. E são diferentes entre eles. Mas a palavra do Senhor nos diz que é o Espírito que capacita a todos para servir ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios 12, 8 e 9 e versículo de número 11. Nós vamos perceber, principalmente no cumprimento da sua missão, o exercício do Espírito Santo na edificação dos crentes para o quê? Para a evangelização dos perdidos. Para o testemunho da sua fé. A posse dos dons, através dos nossos dons, nós exercemos, não é? O compromisso de fazer a obra do Senhor, de nos empenhar em fazer a obra do Senhor. E é o Espírito do Santo do Senhor que capacita-nos com os dons. Romanos capítulo 12, versos 4 a 6. Os irmãos vão consultando. Os dons espirituais são manifestações práticas do Espírito Santo para mover a igreja no serviço do Senhor. Portanto, o Espírito age, não é? Opondo-se à carne. Por isso, Gálatas capítulo 5, verso de número 22, mostra-nos que o fruto do Espírito produz paz, bondade, paciência, alegria e domínio próprio. A presença do Espírito Santo, irmãos, na vida do crente, pode-se afirmar, não é, que a vida segundo o Espírito é uma vida que frutifica em santificação para a glória do Senhor. A participação consciente, não é? E assertiva na vida cristã, na igreja, no coração de cada crente, na oração individual, na família, na comunidade, são ações de uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor. Algumas aplicações e a nossa conclusão. Como vimos que o Senhor cumpriu a promessa da presença do Espírito Santo, nós podemos entender que a sua natureza e sua manifestação percebe-se através da ação do Espírito Santo do Senhor, enquanto ele cumpre a sua missão na igreja e em nossas vidas. Tanto a sua natureza, como também a sua personalidade divina e a demonstração da promessa do Espírito Santo está presente quando ele cumpre em nós a sua missão. Assim, queridos, cada crente, cada um de nós crentes, precisamos, preste atenção nisso, precisamos permitir ao Espírito Santo que ele nos capacite para o testemunho da fé, para a fidelidade ao Senhor, para o compromisso com o Senhor e, consequentemente, o compromisso com a igreja do Senhor. É isto que nós pretendemos, não é? Ao encerrar o trimestre, que tenhamos a consciência de que o Espírito Santo foi nos prometido para que, por meio do Espírito, Deus agindo em nossas vidas, capacitando-nos. Eu quero encerrar então lendo João 15, versos 26 e 27, que diz assim: quando vier o Consolador, então quando Jesus está falando isso aqui com os discípulos, que é logo depois do capítulo 14, ele já está dizendo, o Consolador virá. Quando vier o Consolador, que enviarei a vocês, então ele está dizendo, lá ele disse, eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar. Mas já no capítulo 15 ele diz, quando ele vier, porque eu vou enviar a vocês, este é o Espírito da verdade. Ou seja, é o Espírito que manifesta a verdade, que provém do Pai, vem do Pai, e testemunhará
a meu respeito. Por isso, ele há de convencer o homem a respeito da obra salvadora de Jesus em sua vida. E vocês também testemunharão. É a missão do Espírito capacitando-nos ao testemunho da nossa fé. Pois vocês estão comigo desde o princípio. Que Deus nos abençoe, para que, movidos pelo Espírito Santo, não é? Sejamos cumpridores da nossa missão e tenhamos a nossa vida realmente consagradas ao Senhor, entendendo que o Espírito Santo é Deus em nossas vidas e que a sua natureza, não é? É de compartilhamento conosco. É uma pessoa que quer compartilhar e que foi nos prometido pelo Pai desde o princípio, e que Jesus garante a sua chegada e tem a missão de encorajar-nos a dar testemunho da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Obrigado, Deus, e permita-nos ser usados pelo Teu Espírito e conceda-nos a oportunidade de sermos instrumentos do Senhor na vida de tantas pessoas. Encoraja-nos neste tempo, ó Deus, em que a Tua igreja precisa estar totalmente encorajada a prosseguir no testemunho da sua fé. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, obrigado, pastor, e obrigado também à Convenção Batista Brasileira, não é? Pela oportunidade de compartilhar as lições com os nossos irmãos batistas do Brasil.